Você já passou dias sem sair de casa e sentiu que estava se tornando uma versão melhor de si mesmo? A rotina mais limpa, a cabeça mais clara, o celular menos na mão. A sensação de que finalmente estava construindo algo real, sem o ruído de tudo que o mundo de fora exige de você. Há algo genuinamente bom nisso. A clareza que o silêncio permite é real. O foco que a redução de estímulos cria é real. A sensação de progresso que o recolhimento produz frequentemente corresponde a progresso real em áreas que o cotidiano não permite. O que os estoicos estão dizendo não é que esse progresso seja ilusório. É que ele está incompleto sem a segunda parte, sem o retorno que testa o que foi construído e transforma a teoria em capacidade real. E sem o confronto deliberado que transforma a qualidade desenvolvida no recolhimento em qualidade disponível no mundo. Mas existe uma pergunta que a maioria de quem pratica o modo caverna nunca fez a si mesma com total honestidade. E essa pergunta muda tudo. A pergunta é: o que você está construindo existe apenas dentro da caverna, ou vai existir também fora dela? A resposta a essa pergunta é o teste que os estoicos aplicariam. E é o teste que determina se o que você está chamando de modo caverna é uma ferramenta de desenvolvimento ou uma forma sofisticada de permanecer onde está. Você não precisa da resposta agora. Precisa aplicar o teste no próximo recolhimento. E no seguinte. E observar, com honestidade, o que persiste e o que não persiste quando o mundo externo volta. E então saiu. E em questão de horas, parecia que o silêncio havia desaparecido. A clareza havia sumido. O mundo voltou com sua velocidade e suas exigências, e a versão melhorada de você pareceu uma construção frágil, que não sobreviveu ao contato com a realidade. E você pode ter concluído que precisa de períodos ainda mais longos de recolhimento. Que a próxima caverna precisa ser mais profunda. Que o problema é que o mundo externo ainda tem muito poder sobre você, e a solução é aumentar a distância entre você e ele. Essa conclusão é compreensível, mas os estoicos identificariam nela exatamente o mecanismo que mantém o problema. Você está tentando resolver um problema de relação com o mundo, aumentando a distância do mundo. E a distância não muda a relação, apenas a adia. A relação com as perturbações externas, com as pessoas difíceis, com as situações que testam o caráter, não muda com mais distância. Muda com trabalho deliberado na presença delas. E o modo caverna que entende isso, usa o período de recolhimento não para aumentar a distância, mas para construir a capacidade que vai mudar a relação quando o contato voltar. Epicteto expressava isso de forma que ainda hoje é precisa. O problema nunca é o que acontece de fora. É a relação que você tem com o que acontece de fora. E essa relação não muda aumentando o espaço entre você e o que acontece de fora. Muda através de um trabalho específico com a relação em si. Um trabalho que o recolhimento pode preparar, mas que só pode ser feito em contato com o que deve ser transformado. Essa conclusão é a que os estoicos identificariam como o erro fundamental sobre o recolhimento. E entendê-la muda tudo sobre como o modo caverna pode funcionar. Se você conhece essa sensação, você conhece o modo caverna. E se você já entrou nele mais de uma vez, existe uma pergunta que talvez nunca tenha sido respondida com honestidade. O modo caverna funciona, ou apenas parece funcionar enquanto você está nele? Essa pergunta importa porque ela distingue duas coisas completamente diferentes que podem ter o mesmo nome. O modo caverna que produz desenvolvimento real é diferente estruturalmente do modo caverna que produz a ilusão de desenvolvimento. E você não consegue saber qual está praticando simplesmente observando o que acontece durante ele. Só consegue saber observando o que acontece depois. Os estoicos tinham uma resposta para isso. E é brutal. Se isso fez sentido até aqui, deixa o like agora e se inscreve no canal. Esse conteúdo foi feito para quem quer entender se o recolhimento que pratica está servindo ao que pensa que está servindo. Não porque destrua a prática, mas porque revela o erro que a maioria das pessoas comete quando entra no modo caverna, um erro que transforma uma ferramenta poderosa em fuga com aparência de desenvolvimento pessoal. E o que torna esse erro particularmente difícil de reconhecer
é que ele não aparece na superfície. O modo caverna que foge parece igual ao modo caverna que prepara. Tem a mesma intensidade de foco, a mesma sensação de progresso, a mesma experiência de clareza. A diferença está numa dimensão que só se revela no retorno. Marco Aurélio conhecia profundamente a tentação do recolhimento. Governava o maior império do mundo. Estava cercado de ruído constante, de conflitos, de exigências que não paravam, e às vezes precisava se recolher. Mas o que ele escreveu sobre esse recolhimento é o que a maioria de quem pratica o modo caverna hoje nunca ouviu. E o que ele escreveu revela algo sobre a diferença entre o filósofo que usa o recolhimento como ferramenta e a pessoa que usa o recolhimento como refúgio. A ferramenta tem um propósito que orienta o uso. O refúgio tem um propósito que é a própria permanência dentro. E essa diferença de propósito muda tudo sobre o que acontece durante o período de recolhimento. A ferramenta é usada com o retorno em mente. O refúgio é usado com a permanência em mente. A ferramenta acumula o que vai ser necessário fora. O refúgio protege do que existe fora. Ao longo de vários ciclos de modo caverna, a ferramenta vai produzindo capacidade progressiva. O refúgio vai produzindo dependência progressiva. Cada vez que você sai, o mundo parece mais difícil de atravessar, o que confirma a necessidade de voltar para a caverna, que adia o desenvolvimento que só acontece fora dela. Essa dependência progressiva é o sinal mais claro de que o recolhimento está servindo como fuga. Desenvolvimento real reduz a necessidade de proteção das condições difíceis. Fuga aumenta essa necessidade. Hoje você vai conhecer a verdade brutal sobre o modo caverna que os estoicos já sabiam há 2000 anos. E quando você ouvi-la, vai entender por que às vezes parece que você avança nos períodos de recolhimento e regride nos de contato com o mundo. E mais do que isso, vai entender o que torná-lo mais eficaz do que foi até agora, sem abandoná-lo, reorientando-o. Agora vamos à verdade. Existe um caminho de desenvolvimento construído diretamente sobre essa distinção estoica entre retiro que fortalece e retiro que evita. Com mais de 20 módulos baseados nas meditações de Marco Aurélio e nos ensinamentos de Epicteto e Sêneca, um desafio de 45 dias e áudios de reprogramação que trabalham exatamente a qualidade do recolhimento para que ele produza o que promete. Mais de 2.000 pessoas já percorreram esse caminho. O link está na descrição. Mas siga aqui porque o que vem a seguir é o núcleo do que faz a diferença. A primeira coisa que você precisa entender é o que o modo caverna realmente é, antes de avaliar se funciona. O modo caverna, na versão que se popularizou na cultura de desenvolvimento pessoal, é um período deliberado de recolhimento e foco. Você reduz ou elimina compromissos sociais, diminui o consumo de conteúdo, cria condições de concentração que o cotidiano normal não permite, e usa esse período para trabalhar em algo que importa. Um projeto, um hábito, uma versão de si mesmo que o ambiente externo constantemente perturba. Existe algo genuinamente valioso nessa prática. O ambiente moderno é estruturalmente desfavorável ao tipo de atenção profunda que certos tipos de desenvolvimento exigem. E isso não é apenas desculpa ou racionalização. É uma observação que os próprios estoicos reconheceriam como válida. Marco Aurélio buscava o silêncio deliberadamente. Sêneca escreveu longamente sobre a importância de períodos de recolhimento para o pensamento claro. Epicteto ensinava a importância de ter tempo para examinar os próprios julgamentos antes que o dia exija que você reaja a eles. É uma observação precisa sobre as condições em que as pessoas vivem hoje. A fragmentação constante de atenção que as redes sociais e as notificações produzem, a pressão de estar disponível em múltiplos contextos simultaneamente, o volume de informação que compete pela disponibilidade cognitiva, tudo isso cria condições que dificultam genuinamente o tipo de reflexão profunda que desenvolvimento real exige. Por isso o recolhimento tem valor. E por isso é importante que o recolhimento seja bem usado. Não como proteção do que é difícil, como laboratório para o que é difícil. A fragmentação constante de atenção, a demanda por presença em múltiplos contextos simultâneos,
o volume de informação que compete pela disponibilidade cognitiva, todas essas condições tornam compreensível e legítima a busca por períodos de silêncio deliberado. Os estoicos entenderiam isso. O problema que identificariam não é a busca pelo silêncio, é o que você faz com o silêncio e para o que se prepara quando ele terminar. Na superfície, parece exatamente o que a filosofia estoica recomendaria. Os estoicos valorizavam a disciplina, valorizavam o foco, valorizavam a distância reflexiva do ruído superficial que a vida social frequentemente produz. E, de fato, o recolhimento estoico tem valor real. A recuperação de um período de exaustão intensa é legítima. O espaço para examinar onde você está e onde quer ir é valioso. A redução temporária de estímulos externos para que o processamento interno possa acontecer tem base filosófica sólida. O que os estoicos identificariam como problemático não é o recolhimento em si. É quando o recolhimento se torna o lugar onde você pretende que o desenvolvimento aconteça, em vez do lugar onde você se prepara para o desenvolvimento, que só pode acontecer em contato com o que desenvolver exige. E essa distinção, que parece sutil quando descrita abstratamente, é enorme na prática. Ela muda o que você pergunta antes de entrar no modo caverna, o que você pratica durante e como você sai dele. Mas há uma distinção que os estoicos faziam, que o modo caverna moderno frequentemente ignora. E essa distinção é o núcleo da verdade brutal. Os estoicos entendiam que existem dois tipos de recolhimento. O primeiro é o recolhimento que prepara para o retorno. O segundo é o recolhimento que serve como substituto para o confronto com o que o mundo externo exige. O primeiro é a prática. O segundo é a fuga. E a parte mais desconcertante é que os dois parecem idênticos de dentro. Quando você está no modo caverna, a sensação de clareza e progresso é real independentemente de qual tipo de recolhimento você está praticando, o que torna os dois difíceis de distinguir de dentro. Mas há um momento que revela tudo: o retorno. E se você ainda está no recolhimento, o compromisso que você pode fazer agora é observar esse momento com mais atenção do que observou antes. Notar o que persiste, o que some, e o que isso diz sobre o que o período produziu de verdade. A distinção não aparece na experiência interna do recolhimento. Aparece no que acontece quando você sai. Se o que desenvolveu persiste e cresce em contato com o mundo, você praticou o primeiro tipo. Se o que desenvolveu diminui ou desaparece no contato com o mundo, você praticou o segundo. E a diferença entre os dois não está na duração do recolhimento ou na intensidade do foco durante ele. Está na orientação do que foi praticado. Me conta nos comentários. Você já fez um período de modo caverna que depois parece não ter durado quando voltou ao contato com o mundo? Comenta aqui. Eu leio todos. Marco Aurélio escreveu nas Meditações algo que é hoje frequentemente citado como defesa do recolhimento e raramente lido em seu contexto completo. Ele escreveu que o homem pode se retirar para si mesmo a qualquer momento, e que não existe lugar mais tranquilo do que a própria alma bem ordenada. A ênfase que a maioria coloca nessa citação é no recolhimento, na tranquilidade, na possibilidade de criar um refúgio interno. Mas a ênfase que Marco Aurélio colocava era em outra coisa, na alma bem ordenada. Porque o que ele estava dizendo não era que qualquer pessoa pode se retirar para si mesma e encontrar paz. Estava dizendo que quem desenvolveu uma alma bem ordenada pode fazer isso. E a alma bem ordenada é o resultado de um trabalho específico que não acontece no recolhimento. Acontece no confronto. Essa distinção, que parece sutil quando descrita assim, é de enorme consequência prática. Se a paz interna viesse do recolhimento em si, a solução para a perturbação seria sempre mais recolhimento, mais isolamento, mais distância do que perturba. Mas Marco Aurélio governava um império. Não podia se isolar. E ainda assim tinha acesso à paz interna que as meditações descrevem. Ela não vinha da ausência de perturbação. Vinha de ter trabalhado, no confronto com perturbações reais, a relação com elas de uma forma que as tornava menos capazes de determinar o estado interno. Isso é a diferença entre paz conquistada e paz protegida. A paz protegida existe enquanto a proteção dura. A paz conquistada persiste quando a proteção some.
E o modo caverna que funciona constrói a segunda, não apenas usufrui temporariamente da primeira. Isso muda completamente onde o trabalho precisa acontecer. Se a paz interna viesse do recolhimento, a recomendação seria mais recolhimento. Se a paz interna vem do trabalho no confronto, a recomendação é usar o recolhimento para preparar o confronto, não para substituí-lo. E o modo caverna que entende isso não é mais curto nem menos intenso. É orientado diferentemente. Usa o período de maior clareza e menor ruído, não apenas para produzir dentro das condições favoráveis, mas para preparar o que vai ser exigido quando as condições desfavoráveis voltarem. O recolhimento é o lugar onde você organiza o que aprendeu no confronto, onde você processa, onde você recupera, onde você se prepara para o próximo confronto. Mas sem o confronto não há nada para organizar. Essa sequência, confronto seguido de recolhimento para processar, seguido de novo confronto, é o ciclo que os estoicos identificavam como o caminho real de desenvolvimento. Não é um ciclo confortável. É um ciclo que exige que o recolhimento seja genuinamente seguido pelo retorno ao que é difícil, e que o retorno não seja apenas o fim do recolhimento, mas a continuação do trabalho com as ferramentas que o recolhimento produziu. E aqui está o que torna essa exigência difícil. O recolhimento é confortável. O confronto é desconfortável. Toda vez que o recolhimento está disponível como alternativa ao confronto, a mente vai preferir o recolhimento, não por preguiça ou fraqueza, por uma inclinação natural em direção ao conforto que os estoicos reconheciam como parte da condição humana e que o trabalho filosófico existe, em parte, para contrapesar. E a pergunta que esse ciclo levanta para quem pratica o modo caverna é direta. Quando você sai do recolhimento, para onde você retorna? Para o conforto do que já funciona, ou para o confronto com o que ainda precisa ser desenvolvido? Essa pergunta feita com honestidade é o teste estoico do modo caverna que você pratica. E a resposta, qualquer que seja, é informação útil sobre onde o trabalho está. Isso está fazendo sentido? Deixa o like se você está acompanhando. Aqui está o que os estoicos entendiam sobre o desenvolvimento humano que o modo caverna moderno frequentemente inverte. Epicteto ensinava que o caráter não é construído em condições favoráveis. É revelado e construído em condições adversas. O atleta não se torna forte descansando. O músico não se torna preciso sem praticar as partes difíceis. E a pessoa que quer desenvolver equanimidade, paciência, autocontrole, presença, não desenvolve essas qualidades estando sozinha num ambiente controlado, onde nada do que precisa ser confrontado está presente. O recolhimento tem um papel nesse processo, mas não o papel que a maioria imagina. É como o descanso do atleta, necessário para a recuperação, para a integração do que foi praticado, para a preparação do que vai ser praticado. Mas o descanso sem o treino não produz força, e o recolhimento sem o confronto não produz caráter. A diferença está em saber quando você está em modo de descanso e recuperação versus modo de prática e confronto, e em garantir que o segundo não seja perpetuamente adiado pelo conforto do primeiro. Ela desenvolve essas qualidades estando em contato com exatamente o que testa essas qualidades. Pense numa qualidade que você quer desenvolver. Paciência, por exemplo. Você pode passar um mês em modo caverna, ler sobre paciência, meditar sobre paciência, escrever sobre paciência, e no final do mês, ter zero evidências de que a sua capacidade de ser paciente cresceu, porque você não encontrou nada que testasse a paciência. Isso não significa que ler e meditar sobre paciência são inúteis. Eles informam. Eles clarificam o que paciência significa para você. Eles podem mudar como você pensa sobre as situações que exigem paciência. Mas entre pensar sobre paciência e ter paciência, existe uma distância que só o confronto com situações que exigem paciência consegue cruzar. Os estoicos faziam essa distinção com precisão. Teoria sem prática é instrução sem treinamento. E instrução sem treinamento não produz a qualidade no momento em que a qualidade é exigida. Marco Aurélio não apenas escreveu sobre governar com sabedoria, governou. Com todos os conflitos, traições, pressões e ambiguidades que isso exigiu.
As meditações são o registro de alguém que praticava filosofia no campo, não apenas no estúdio. E o que elas revelam é uma qualidade de caráter que só poderia ter sido desenvolvida no confronto, não no recolhimento que o precedeu. O recolhimento contribuiu, mas não foi onde o caráter foi construído. Foi onde o caráter foi preparado, organizado e renovado para continuar sendo construído no confronto. Essa é a relação entre recolhimento e confronto que os estoicos entendiam. Não são opostos. São partes diferentes do mesmo ciclo. E o ciclo só produz desenvolvimento quando ambas as partes estão presentes e orientadas corretamente uma para a outra. Agora imagine o mesmo mês com uma prática deliberada de buscar situações que testam a paciência e observar o que acontece. Não para sofrer, mas para coletar dados reais sobre onde você está e o que precisa ser trabalhado. Ao final desse mês, você teria evidências. Teria informação. Teria um mapa de onde a qualidade existe e onde ainda falta. E esse mapa é o que o modo caverna, orientado estoicamente, deve produzir. Um mapa que só pode ser construído em contato com a realidade que vai ser navegada. Que não pode ser construído apenas em condições protegidas, por mais claras que sejam as condições protegidas. Não um estado que existe apenas em condições controladas. Um mapa de onde você está em relação a onde quer estar, com informação real de situações reais. Esse mapa vale mais do que qualquer quantidade de conhecimento adquirido em condições protegidas, porque é o único que tem relação direta com a realidade que você vai encontrar quando o recolhimento terminar. O modo caverna, praticado como substituto para o confronto em vez de preparação para ele, cria a ilusão de desenvolvimento sem as evidências que desenvolvimento real produz. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora e ativa o sininho. Agora preciso dizer algo que parece contradizer o que vim descrevendo até aqui, mas que vai tornar o quadro completo. Mas agora vem a parte que mais confunde as pessoas sobre o que estou dizendo. O recolhimento é valioso. O modo caverna pode ser uma ferramenta poderosa. Os estoicos praticavam retiro. Marco Aurélio precisava de silêncio regular para governar com a clareza que as meditações documentam. A questão não é se recolhimento é útil, é qual é a relação entre o seu recolhimento e o mundo que você regressa. E essa pergunta sobre a relação é o que distingue o recolhimento que integra a filosofia estoica do recolhimento que apenas se parece com ela na superfície. A filosofia estoica é sobre viver no mundo com sabedoria, não sobre se retirar do mundo para parecer sábio nas condições em que a sabedoria não é testada. O teste que os estoicos aplicariam ao modo caverna que você pratica é simples. O que você desenvolveu no recolhimento sobrevive ao contato com o mundo externo. Esse é um teste que a maioria das pessoas que pratica o modo caverna nunca aplica formalmente, porque aplicá-lo exige honestidade sobre o que acontece quando o período de recolhimento termina. E frequentemente o que acontece é desconfortável de reconhecer. Em poucos dias, às vezes em poucas horas, grande parte do que parecia sólido no modo caverna começa a erodir. Os hábitos que pareciam instalados cedem à primeira pressão significativa. A clareza mental que parecia conquistada se dissolve no volume normal de demandas. A calma que parecia genuína se revela como produto da ausência de perturbação, não da capacidade de processá-la. Isso não significa que o recolhimento foi desperdiçado. Significa que uma parte do que parecia desenvolvimento era na verdade o efeito temporário de condições favoráveis que não estão presentes no mundo normal. E a diferença entre os dois só se revela quando as condições favoráveis terminam. E o padrão se repete. O próximo modo caverna é iniciado com a esperança de que seja mais profundo, mais completo, mais duradouro. E frequentemente produz a mesma sequência. Clareza durante, erosão depois. Não porque o modo caverna seja a ferramenta errada, porque está sendo usado para o propósito errado. Se você praticou paciência no recolhimento, mas perde a paciência facilmente quando voltou, você não praticou paciência. Praticou a ausência de situações que testam a paciência. E a diferença entre as duas coisas é enorme. A primeira é uma capacidade que existe independente de condições. A segunda é um estado que depende de condições favoráveis para existir.
A filosofia estoica aponta insistentemente para a primeira. O modo caverna mal orientado frequentemente produz apenas a segunda. Se você praticou clareza mental no recolhimento, mas a clareza some quando o mundo externo exige atenção dividida, você não praticou clareza. Praticou a ausência de distrações. Se você praticou equanimidade no recolhimento, mas o equilíbrio desaparece em situações de pressão social, você não praticou equanimidade. Praticou a ausência de pressão. Isso não significa que o recolhimento foi inútil. Significa que foi incompleto. Que faltou a segunda parte, o retorno deliberado ao que testa o que foi praticado. E aqui está o ponto específico que os estoicos enfatizariam. O propósito do recolhimento não é criar qualidades em condições controladas. É preparar as qualidades para que estejam disponíveis em condições não controladas. A clareza que só existe no silêncio não é clareza que pode ser usada no mundo real. A equanimidade que só existe na ausência de pressão não é equanimidade que pode ser usada no mundo real. Para ser utilizável, a qualidade precisa sobreviver ao teste das condições reais. Isso tem uma implicação prática que muda como o modo caverna é estruturado. Se o objetivo final é desenvolver qualidades que sobrevivem ao teste do mundo real, então o modo caverna deve incluir algum contato com versões controláveis desse teste. Não o caos completo do cotidiano, que eliminaria o benefício do recolhimento, mas doses suficientes da pressão específica que quer ser desenvolvida para que o desenvolvimento seja real e não apenas teórico. Compartilha esse vídeo com alguém que pratica o modo caverna, mas depois sente que o que construiu não dura quando volta ao contato com o mundo. A distinção estoica que muda tudo sobre o modo caverna pode ser resumida assim. O recolhimento é a preparação, não o destino. E essa distinção tem uma consequência prática imediata. Muda o critério de sucesso do período de recolhimento. O critério convencional é o que você construiu durante o recolhimento. O critério estoico é o que você é capaz de fazer quando sai dele. Não o que você produziu enquanto estava protegido das condições difíceis. O que você consegue manter, usar e desenvolver quando as condições difíceis voltam. Marco Aurélio não se retirava para si mesmo para ficar ali. Se retirava para organizar, preparar e renovar o que precisaria quando retornasse ao que o mundo exigia. E o retorno era sempre intencional. Não uma saída acidental de um estado de proteção para o caos do cotidiano. Uma transição preparada, onde o que havia sido organizado e renovado ia ser colocado em contato com o que exigiria tudo o que havia sido preparado. E os resultados eram visíveis não no que Marco Aurélio havia construído durante o recolhimento, mas no que ele era capaz de fazer quando saiu dele. Na qualidade com que governava em situações de alta pressão. Na clareza que mantinha quando as circunstâncias tentavam criar caos. Na presença que demonstrava com pessoas difíceis e em decisões que não admitiam mais tempo para reflexão. Essa é a medida que importa. E é a medida que o modo caverna estoico otimiza. E o retorno era a continuação do trabalho, não a interrupção dele. Isso muda fundamentalmente a forma como o período de recolhimento deve ser estruturado. Em vez de perguntar, o que quero construir durante o modo caverna? A pergunta estoica é, para que estou me preparando? Que situações específicas vou encontrar quando sair? Que qualidades precisarão estar disponíveis? E o que posso praticar aqui que tornará essas qualidades mais acessíveis quando forem exigidas? Essa mudança de perguntas muda o que acontece durante o recolhimento de uma forma que não é óbvia no início, mas se torna clara nos resultados. O recolhimento orientado pela pergunta de construção produz o que foi construído. O recolhimento orientado pela pergunta de retorno produz o que vai ser necessário quando o retorno acontecer. E a diferença prática é enorme. Se sei que vou sair do recolhimento e enfrentar uma situação específica que testa minha paciência, não vou passar o período apenas lendo sobre paciência. Vou criar situações controladas que simulam o que vai ser exigido. Vou examinar o que acontece quando a paciência é testada num grau menor e usar isso para entender o que preciso trabalhar. Vou me preparar para o confronto real usando o espaço do recolhimento para fazer isso de forma mais deliberada do que seria possível no meio do cotidiano. Essa orientação transforma o recolhimento de um fim em si mesmo em um instrumento com direção.
E instrumento com direção produz resultado diferente de instrumento usado ao acaso. Existe uma jornada de desenvolvimento estruturada sobre essa compreensão estoica de recolhimento e retorno, com mais de 20 módulos que traduzem cada aspecto em práticas concretas, um desafio de 45 dias, e áudios de reprogramação que trabalham as camadas mais profundas, de onde a qualidade do recolhimento é determinada. Mais de 2.000 pessoas já percorreram esse caminho. O link está na descrição. Me conta nos comentários. Quando você faz um período de recolhimento, você tem clareza sobre para que especificamente está se preparando? Comenta aqui. Agora vamos à dimensão do modo caverna que mais precisa ser dita diretamente. Existe uma forma específica em que o modo caverna se torna fuga que raramente é nomeada porque parece desenvolvimento, e que vale descrever com precisão porque é o caso mais comum e o mais difícil de reconhecer. É quando você usa o período de recolhimento para trabalhar intensamente em projetos e hábitos que estão dentro da sua zona de conforto, enquanto adia o confronto com o que está fora dela. Isso é particularmente insidioso porque a zona de conforto raramente é percebida como zona de conforto por quem está dentro dela. O trabalho parece difícil. Os projetos parecem desafiadores. A rotina parece disciplinada. A rotina parece disciplinada. Mas difícil dentro da zona de conforto não é o mesmo que difícil no limite da zona de conforto. E é no limite que o desenvolvimento real acontece, não no centro. O modo caverna estoico não evita o difícil dentro da zona de conforto. Inclui também o difícil no limite, em doses que o período de recolhimento torna mais manejáveis do que seriam no caos completo do cotidiano, mas suficientes para que o desenvolvimento seja real. Você passou o modo caverna lendo, estudando, construindo uma rotina impecável de sono, alimentação e exercício. Limpou o apartamento. Organizou os arquivos. Criou sistemas lindos de produtividade. E ao final, há uma sensação genuína de progresso. E essa sensação é real. O progresso nessas áreas é real. Mas o progresso em áreas que já eram confortáveis não é o mesmo que desenvolvimento nas áreas que mais precisam ser desenvolvidas. E o modo caverna, se não for conscientemente orientado para o segundo, vai naturalmente produzir o primeiro. Mas a pergunta que os estoicos fariam é: o que você estava evitando enquanto fazia tudo isso? Essa pergunta não é um julgamento sobre o que foi feito. É uma investigação sobre o que não foi feito. Porque frequentemente a resposta revela um padrão específico. Você estava sendo muito produtivo em tudo, exceto no que mais precisava ser trabalhado. E esse padrão tem uma lógica psicológica que os estoicos entendiam. É mais fácil ser produtivo onde há garantia de progresso visível, do que trabalhar onde o progresso é lento, incerto e frequentemente revelador de limitações que preferiria não ver. O modo caverna, se não for estruturado contra essa tendência, vai no sentido do conforto da produtividade visível, não no sentido do confronto com o que ainda precisa ser desenvolvido. Uma forma de detectar esse padrão enquanto está acontecendo é perguntar a cada dia do recolhimento: que porcentagem do que fiz hoje estava dentro da minha zona de conforto? Não para eliminar o trabalho confortável, mas para garantir que uma parte do período está sendo direcionada deliberadamente para o que está fora dela. Existe uma conversa difícil que você está adiando. Talvez você saiba exatamente qual é. Uma situação de conflito que ainda não foi resolvida. Uma habilidade que você sabe que precisa desenvolver, mas que exige exposição a situações desconfortáveis. Um relacionamento que precisa de atenção real. E o modo caverna, se não for conscientemente estruturado contra isso, tende naturalmente a criar condições que tornam o adiamento dessas coisas confortável. Porque você está ocupado. Porque está trabalhando em si mesmo. Porque parece que está sendo produtivo. Me conta nos comentários. Quando você pensa no seu último modo caverna, o que você estava evitando enquanto produzia? Comenta aqui. E esse é o ponto mais brutal da verdade que os estoicos sabiam. A fuga mais eficaz é a que parece desenvolvimento. A que te faz sentir que está avançando enquanto na verdade está evitando exatamente o que avançar exigiria. E o modo caverna, sem a orientação estoica, pode ser exatamente isso. A boa notícia
é que a mudança necessária não é abandone o modo caverna. É reoriente o modo caverna. Use-o com a pergunta de retorno em mente. Inclua doses de confronto controlado durante. E saia com intenção para o que foi preparado. Sêneca escreveu sobre isso de uma forma que ainda hoje é direta ao ponto. A fuga de si mesmo disfarçada de busca de si mesmo é a mais perigosa porque é a mais convincente. E o sinal mais claro de que o modo caverna está sendo usado como fuga, por mais que pareça busca, é quando, ao sair do recolhimento, você sente alívio em estar de volta ao cotidiano, onde as coisas que precisam ser confrontadas voltaram a estar distantes o suficiente para não incomodar imediatamente. Esse alívio não é o sinal de que o recolhimento funcionou. É o sinal de que o recolhimento serviu ao propósito de criar distância do que precisava de confronto. O sinal de que o recolhimento funcionou é diferente. É a disposição de voltar ao que é difícil com mais recursos do que você tinha quando entrou, com mais clareza, com mais capacidade de estar presente no que é exigente, sem ser determinado por ele. Isso não significa que tudo o que você faz no modo caverna é fuga. Significa que existe uma categoria específica de atividade produtiva que pode funcionar como fuga. A atividade que gera progresso real em áreas que já são confortáveis enquanto mantém invisíveis as áreas que precisam ser confrontadas. Você está construindo algo, sim, mas está construindo em volta do que precisa ser confrontado, não em direção a ele. E o que precisava ser confrontado continua intacto quando você sai. Deixa o like se você chegou até aqui e está reconhecendo no que foi descrito algo que pode ter acontecido nos seus períodos de recolhimento. E como seria o modo caverna que integra o que os estoicos entendiam? Que usa o recolhimento como ferramenta em vez de refúgio? Que produz resultado que persiste quando o mundo externo volta? A diferença está em 3 aspectos específicos. Mas antes de detalhar os 3 aspectos, algo que vai mudar como você os aplica. Esses não são 3 regras que você adiciona ao modo caverna que já pratica. São uma mudança na orientação fundamental do que o período de recolhimento é para você. O primeiro é que o modo caverna estoico começa com uma pergunta de retorno. Antes de entrar no recolhimento, você define o que vai ser diferente quando sair. Não o que vai construir durante, mas o que vai ser capaz de fazer quando sair que hoje ainda não consegue. Essa pergunta orienta o que é praticado durante o recolhimento para o que o retorno vai exigir, e transforma o critério de sucesso do modo caverna, de o que construí durante para o que sou capaz de fazer quando sair. Qual seria sua resposta a essa pergunta para o próximo modo caverna? Para que especificamente você estaria se preparando? Que qualidade precisaria existir de forma mais sólida quando sair do que quando entrou? O segundo é que o modo caverna estoico inclui confronto gradual durante o período. Em vez de eliminar todas as fontes de pressão, você mantém algumas de forma deliberada e trabalha especificamente a relação com elas. Você não precisa de pressão total para aprender. Precisa de pressão suficiente para que o que está sendo praticado seja testado em condições reais. Isso pode ser específico e concreto. Se você quer desenvolver equanimidade em situações de conflito interpessoal, o modo caverna estoico não elimina o contato interpessoal. Mantém algum contato, de preferência com situações que criam um grau manejável de tensão, e pratica a relação com essa tensão de forma deliberada. A diferença para o modo caverna convencional é que o confronto é intencional em vez de acidental. O modo caverna estoico é mais parecido com o treino de um atleta antes de uma competição, do que com as férias que o atleta tira depois de uma competição. Tanto o treino quanto as férias têm valor, mas eles têm propósitos diferentes. O treino prepara para o que vai ser exigido. As férias recuperam do que foi exigido. E confundir os dois, usar o período que deveria ser de treino como período de férias, produz exatamente o resultado que confunde a maioria dos praticantes de modo caverna. A sensação de que descansou bem, mas não está mais preparado para o que o mundo exige. O terceiro é que o modo caverna estoico termina com um retorno intencional. Não com o retorno casual ao cotidiano que desfaz o que foi construído em horas, sem preparação para o impacto que o cotidiano vai ter sobre o que foi desenvolvido. Com um retorno deliberado, progressivo,
consciente de que o que foi desenvolvido no recolhimento vai ser testado agora e que o teste é a continuação do trabalho, não a interrupção dele. Existe uma forma concreta de criar esse retorno intencional. Preparar, durante os últimos dias do recolhimento, as situações específicas que vão exigir o que foi desenvolvido. Identificar o primeiro encontro difícil, a primeira situação que vai testar o que foi praticado, e ir para essas situações com a consciência de que são parte do trabalho, não interrupções dele. Marco Aurélio praticava isso todas as manhãs. Antes de sair para enfrentar o que o dia traria, ele se preparava para os confrontos que sabia que viriam. Não como pensamento negativo, como preparo deliberado que tornava o confronto esperado em vez de surpreendente. E o retorno do modo caverna pode ter essa qualidade. Não um salto de volta ao cotidiano, mas uma transição preparada para o que o cotidiano vai exigir. Compartilha esse vídeo com alguém que você percebe que usa o modo caverna como forma de evitar o que precisa ser confrontado, sem perceber que está fazendo isso. De tudo que você ouviu hoje, o que mais ressoa com a forma como você pratica ou quer praticar o modo caverna? Me conta nos comentários. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo na tela que aprofunda o que você acabou de ouvir. Não ignore. Lembra do início deste vídeo? A sensação de clareza que aparece no modo caverna e some, quando você volta ao contato com o mundo. A versão melhorada de você, que não sobreviveu ao contato com a realidade. Você entende agora por que isso acontece. Não porque o recolhimento não funciona. Porque foi praticado como destino quando deveria ser praticado como preparação. Como substituição do confronto em vez de preparação para ele. E agora você tem o que é necessário para mudar isso. A distinção estoica entre os dois tipos de recolhimento. O teste que revela qual está sendo praticado. E os 3 aspectos que transformam o modo caverna de fuga em ferramenta. Os estoicos não eram contra o retiro. Eram contra o retiro que não retorna. Contra a paz interna que só existe na ausência do que a desafia. Contra o desenvolvimento que não sobrevive ao teste do mundo que o desenvolvimento deve servir. Epicteto era enfático sobre isso. Um filósofo que só consegue ser filósofo em condições ideais não desenvolveu filosofia. Desenvolveu uma performance de filosofia que depende do cenário para funcionar. A filosofia real é a que está disponível quando o cenário é o oposto de ideal. Quando as pessoas ao redor não cooperam. Quando as circunstâncias não favorecem. Quando a pressão está máxima e tudo dentro de você quer reagir de formas que não representam quem você quer ser. O modo caverna que funciona é o que te prepara para ser quem você quer ser nessas condições. Não apenas quando você está protegido delas. O modo caverna que funciona é o que te prepara para ser quem você quer ser quando sair da caverna. Não apenas enquanto está nela. Não apenas nas condições em que tudo é favorável. E a diferença entre os dois não está em quanto tempo você passa dentro. Está no que você está fazendo lá dentro e para que especificamente você está se preparando quando sair. Use o recolhimento para processar, para recuperar, para organizar o que o confronto produziu e para preparar o que o próximo confronto vai exigir. Use-o como o atleta usa o treino, com a competição em mente, com o resultado que precisa existir fora do treino determinando o que acontece dentro dele. E quando sair, saia com intenção, para o que você preparou. Sabendo que a clareza que o recolhimento produziu vai ser testada imediatamente, e que esse teste não é o inimigo do que foi construído. É a confirmação de que foi construído de verdade, e quando sair, saia com intenção, para o que você preparou. Com a consciência de que o que foi desenvolvido no recolhimento agora vai ser testado, e que o teste é a continuação do trabalho, não o fim dele. Isso é o que os estoicos sabiam sobre o modo caverna que a maioria ainda não descobriu. E o que eles sabiam não torna o modo caverna menos valioso. Torna-o mais valioso, porque o orienta para o que realmente pode produzir. O silêncio com direção, o recolhimento com propósito, a preparação com a competição em mente. Agora depende de você.